O Clube do Remo repudiou a escolha do árbitro Rafael Claus para a partida decisiva de amanhã contra o Goiás. O Remo tem até os seus motivos para poder fazer isso. E a delegação do Goiás já está em Belém e, olha, montou um esquema de segurança completo para essa partida de amanhã. A gente vai estar falando sobre tudo isso agora para você aqui no canal RS Live Esportes, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Bem, vamos falar sobre essa nota, né, de repúdio do Remo, porque o Remo emitiu uma nota oficial ontem a respeito dessa escolha do árbitro Rafael Claus, onde eles repudiam com veemência a escalação do árbitro Rafael Claus para esse jogo decisivo contra o Goiás. A nota fala o seguinte: fala sobre sérias preocupações quanto à transparência da arbitragem, especialmente em um momento tão crucial para a campanha do Clube do Remo. No comunicado, o Remo lembra que o Claus tem um histórico de péssimas arbitragens que já prejudicaram, inclusive, os resultados esportivos do Clube do Remo, citando o exemplo do que aconteceu em 2021, quando o Remo foi prejudicado numa decisão de arbitragem do Rafael Claus e na partida que, inclusive, culminou no rebaixamento do Remo naquele ano. Também, o Remo solicitou à CBF um esclarecimento sobre os critérios utilizados para a escolha do árbitro para esse confronto. A polêmica também não se limita à reclamação esportiva, né? Segundo uma reportagem da ESPN, há relatos de um esquema de guerra aí nos bastidores de Belém para essa partida, incluindo até ligações entre autoridades políticas, para vocês verem só o quão grande se tornou essa situação, né? Além, claro, da questão da arbitragem, tem também essa situação envolvendo os bastidores do jogo. Mas falando a respeito do árbitro, essa movimentação que o Remo fez, vamos lá, gente, é uma movimentação natural de bastidor. É uma movimentação natural de bastidor, porque o Remo precisa, de uma certa forma, dizer: olha, eu estou observando tudo que está acontecendo aqui em minha volta. Né? Eu estou observando tudo que está acontecendo aqui. Eu não vou ficar fingindo que não estou enxergando. Eu estou enxergando. É isso que o Remo está querendo dizer com a nota. O Remo, eu vi algumas pessoas falando assim: ah, mas o Remo vai pedir para mudar o árbitro, o Remo vai pedir. Não, não vai. Não tem como mudar a arbitragem. Não tem. A arbitragem está definida. O Rafael Claus vai apitar o jogo de amanhã. Mas o Remo está fazendo um sinal claro de que está em alerta sobre tudo o que pode acontecer. E nessa situação toda, gente, bastidor conta pra caramba. O bastidor, ele não vai ganhar o jogo, mas ele vai influenciar até um determinado momento. É nisso que o Remo tem que ficar de olho, tem que ficar observando, porque não adianta você ver as coisas acontecerem e não tomar nenhum partido, não tomar nenhuma atitude. Então a nota foi nesse sentido, foi até mais ou menos semelhante ao que a Chapecoense fez, né, quando teve aquele jogo lá, que foi empate no Bainão. A Chapecoense fez uma movimentação, digamos que semelhante, né, com relação à escolha da arbitragem e tudo mais, né. Inclusive foi mais pela presença do Marcos Braz lá no Rio de Janeiro, ali naquela audiência pública, né. Só que, como o próprio nome fala, audiência pública, todo mundo pode estar lá presente. O Remo não mandou representante nenhum para essa agora lá no Rio de Janeiro. Naturalmente, é um processo normal, não há nenhuma, como é que eu posso dizer, desatenção por parte da diretoria do Clube do Remo nessa situação. É um processo normal, pode estar presente, pode não estar presente, isso não vai interferir na escolha da arbitragem, mas esse posicionamento aí dos bastidores vale nesse momento tão importante, tão crucial que o Remo está passando. E uma outra informação também que a gente ficou sabendo, né, que nós tomamos conhecimento, é que o elenco do Goiás, que chegou ontem aqui em Belém, a gente tem imagens, inclusive, da Band News Goiânia. Bora mostrar aí. A delegação do Goiás que desembarcou ontem aqui em Belém e foi treinar agora de manhã lá no CT do Paysandu. A gente está acompanhando, inclusive, a saída da delegação. Eles estão hospedados em um hotel lá na BR-316, aqui na entrada de Belém, distante, né, do centro e tudo mais. E o Goiás montou um forte esquema de segurança para esse jogo de amanhã. O Goiás contratou
cerca de 10 seguranças particulares para acompanhar o time durante toda a estadia aqui na capital paraense. O clube também solicitou apoio da Polícia Militar para evitar possíveis episódios de foguetório durante a madrugada, além de ter pedido a escolta oficial no trajeto rumo ao Mangueirão no dia do jogo. A escolta é um procedimento padrão. Agora, esse reforço com relação ao foguetório foi realmente algo que me chamou a atenção. E de fato, se a gente for analisar o que aconteceu na partida contra a Chapecoense, né, que fizeram um foguetório lá na frente, e viu o que aconteceu, né? Não adiantou muita coisa não, porque a Chapecoense conseguiu roubar pontos do Remo, né? Agora, falando sobre a mobilização que o Goiás está fazendo nesse jogo, a mobilização ganhou ainda mais peso após o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, revelar que entrou em contato diretamente com o governador do Pará, Helder Barbalho, para solicitar suporte adicional para a segurança da equipe. O Vilela, antes da vida pública, foi jogador das categorias de base do próprio Goiás. Então tem essa situação aí, né? Agora, por fim, olha só. O Goiás trouxe o próprio nutricionista, no caso a nutricionista do clube, viajou com a delegação para organizar e supervisionar toda a alimentação dos jogadores daqui em Belém. Inclusive, tem uma informação que o Magno Fernandes colocou nas redes sociais de que o Goiás trouxe até a própria água para consumir aqui em Belém. Para vocês terem ideia do tamanho da importância que é esse jogo amanhã, né? Então, realmente um esquema de final de campeonato. Não que o jogo não seja uma final de campeonato, é evidente que é. Então, olha só aí como é que está sendo essa organização aí do Goiás. Volta a imagem aqui para mim. Para vocês verem só, né, como a proporção que esse jogo ganhou, né? E eles falaram sobre a preocupação de foguetório. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, numa boa. Vocês viram o que aconteceu, né? Teve uma situação lamentável de foguetório no jogo contra a Chapecoense e o resultado final tá aí, né? Foi 1-1 o jogo. Então, por favor, né? Não vão cair na baboseira de querer fazer de novo essa situação, porque já viu que vai dar BO. Já viu que vai dar BO. Não adianta. Eu tô falando com toda a sinceridade, com toda a franqueza. Né? Porque eu sei que tem gente que, não, bora fazer, não vamos deixar esses caras dormir. Isso não vai adiantar. O negócio é jogar bola, é jogar futebol dentro de campo. Então, se tem alguém pensando nessa possibilidade, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Deixa para resolver lá dentro de campo e a torcida tem que focar no apoio, no incentivo, na festa nas arquibancadas e no incentivo que vai ter que fazer aí pro clube do Remo. Cara, assim, é possível. O acesso é possível. É claro que não depende agora somente do Remo, né? Tem 2 jogos aí em questão também que precisam agora, que entraram também nesse cruzamento para poder possibilitar esse acesso do Remo. Claro que é evidente, o Remo precisa vencer a sua partida, precisa fazer a sua parte. O resto deixa aí pro universo fazer. Mas vamos lá. Vamos pensar com calma, vamos ter racionalidade e não vamos fazer loucura. É importantíssimo esse jogo e toda e qualquer ação ela tem que ser feita de maneira responsável. Por isso que o torcedor, eu falo de novo, o torcedor ele tem que apoiar o time. Ele tem que apoiar, ele tem que dar esse incentivo aos jogadores. E aí, dentro de campo, os jogadores vão responder da melhor forma possível. Beleza? Tá dado o recado. Inclusive, parece que colocaram alguns lotes extras de ingressos disponíveis à venda. Não sei se tem até agora, né? É bom dar uma olhadinha lá no site, né, que vende os ingressos. Dá uma olhadinha lá, verifica que parece que colocaram alguns ingressos adicionais aí para venda. Mas eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. O que você acha de tudo isso? Dessa nota do Clube do Remo, dessa preparação que o Goiás está tendo? Eles estão exagerando? Estão certos em fazer isso? Você, torcedor esmeraldino, que porventura está acompanhando aqui o canal RS Live Esportes, coloca a tua opinião também aqui. Você é bem-vindo, tá bom? Agora, antes de encerrar o vídeo, só um recado. Eu fiz um vídeo a respeito da provocação da imprensa, né? Daquela situação lá que alguns integrantes de emissora A, B, C fizeram um monte de coisa aí com relação à provocação e tudo mais. Eu acho que isso tem que ficar para fora. Não tem que entrar dentro de campo e nem tem que influenciar o torcedor, tá? É basicamente isso que eu quis falar naquele vídeo. Não sei se teve alguém que interpretou de outro jeito, mas é basicamente isso que eu tava falando ali naquele vídeo, beleza?
Se inscreva aí no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos.